O Egínio ele foi o segundo a ir para São Paulo, lá em casa, porque o madreiro era assim, 18 anos, pé na bunda para São Paulo. E o meu irmão foi, o Gino, o primeiro foi o Carlos, né, para São Paulo, e logo em seguida o Egínio foi. Mas o Egínio era muito caseiro, aquilo, né, barbaridade. Era muito xeretão também, da mãe, do pai, né? Então chegou lá, o Egínio foi escrever a primeira carta. A primeira carta dele. Aí ele escreveu lá um monte de coisa e tal, né? A Ponte Sem Rio, que tinha muito em São Paulo. E depois no final da carta falou assim, olha, bem com a pai, bem com a mãe. Tinha um caminhão de transporte, nós era noivo, né? Aí casamos em 74, dia 2 de fevereiro de 74, no ano da enchente. Foi água quase até o telhado, depois disso o Gino, como ele tinha o caminhão, né? Daí ele foi viajar. Em 75, eu botei um motorista trabalhar, dar umas viagens, e o motorista não voltou mais. Aí eu ia atrás, fui lá para o Nordeste, lá atrás, e não consegui. Aí um dia ele voltou aqui, deixou o caminhão lá no Nordeste e veio em casa, na casa da família. Aí nós pegamos ele aqui. Aí ele contou que o caminhão estava quebrado lá em Teresina. Aí eu fui buscar o caminhão, chegou lá, ele tinha carneado o caminhão, só estava o chassi e carroceria e a cabine, o motor, tinha vendido tudo. Aí eu fui obrigado a fazer tudo lá em Teresina, vim embora. Trabalhei uns anos, um ano e pouco no caminhão. Aí vendi o caminhão, bati com o caminhão. Bati e perdi tudo. Isso, nesse mesmo em 75 nasceu o nosso primeiro filho, que é o Tiago, né? A gente ficou muito feliz com a chegada dele. Aí quando ele tinha 2 anos, a gente foi para o Mato Grosso. Fomos para Miranda, chegamos lá, a gente foi com uma intenção de ir lá trabalhar e ganhar o dinheiro. Mas foi ao contrário, chegamos lá, ele trabalhava, não recebia, ia trabalhar, voltava, não tinha serviço, e ficamos lá 1 ano e pouco assim. A gente passou bastante dificuldade lá, porque não recebia, a sorte, quando eu fui, meu pai me deu uma lata de arroz, uma lata de feijão, então a gente passou assim meio atrapalhado, mas com essa ajuda do meu pai já deu para amenizar um pouco, mas foi bem difícil, assim, a gente passou bastante dificuldade. Aí eu trabalhava, o serviço era pouco, trabalhava no quartel e o quartel nunca tinha serviço, trabalhava uma semana, parava 1 mês, 2 meses. Aí para pagar as contas, no final de semana eu ia para o rio, carregar o caminhão de areia para vender na cidadezinha lá perto de Miranda, para arrumar algum dinheiro para pagar as despesas. E algum dia ainda não vendia, levava o caminhão carregado e não conseguia vender, tinha que vasculhar areia fora. Lá em Miranda toda semana, final de semana assim, nós ia fazer um churrasco no Pantanal, né? Chegava lá, matava um jacaré e fazia aquele churrasco lá com carne de jacaré. E aí um dia nós facilitamos quando o Tiago caiu no rio e tinha uma ponte bem alta e em cima da ponte ia atravessando uma índia de quase 100 anos. E ela começou a gritar, ei, lá, começou a gritar e nós vimos. Quando vimos era o Tiago que tinha caído no rio, e o rio ia levando, ele tinha o cabelo bem loiro, assim, bem comprido, só ia o cabelinho de fora. Aí nós tudo corremos, aí tinha um amigo nosso, pulou de cima da ponte, e eu e ele pulamos quase juntos, pois ele nadava melhor do que eu,
chegou primeiro e pegou o Tiago. Nessa época que estava meio difícil, aí ele apareceu o serviço em Corumbá, que era na divisa da Bolívia. Aí ele ia trabalhar lá, ela não tinha estrada ainda, eles estavam construindo essa estrada, que eles estavam trabalhando, né? Eles iam trabalhar. E daí ele vinha só os finais de semana para Miranda. Vinha de trem e voltava de trem. Aí depois, quando ele viu que lá tinha futuro, eu acho, ele achava que tinha futuro lá, então a gente mudou para lá. Levamos na mudança de trem, né? Foi bem... A gente levou a mudança de trem, aí a gente foi de trem também, mas a mudança chegou acho que uns 5 dias depois. Então a gente ficou lá dormindo, a gente tinha alugado uma casa, ficou hospedado lá até chegar a mudança também. Passou mais uma dificuldade. E nós fomos para lá, aí eu fui, trabalhava na mineração de minério de ferro, puxava, aí comecei a puxar minério de ferro da Bolívia para o Brasil. E na Bolívia, né, nessa mineração, tinha muito traficante que ia lá para pagar o pessoal de caminhão para passar a droga. E alguns caminhoneiros começaram, eles pagavam bem, e muitos caminhoneiros entraram nessa. E eu nunca, mesmo passando dificuldade, eu nunca quis atravessar uma droga. Em 79 nasceu o nosso segundo filho, que era a Daniela, né? Que veio aumentar a família e nisso o Gino já quis vender o caminhão, que não estava dando certo. Aí ele comprou um Fusca que o irmão dele vendia botões. Aí comecei a viajar, vender botão. E aí vendia botão e depois vendia roupa também, que o meu irmão tinha a fábrica de calça, Love Story. Comecei a vender calça, vender botão, vender calça. E saía daqui no Fusca, viajava, ficava 15 dias fora às vezes, dormindo dentro do Fusca, confortavelmente dentro do Fusca. E tinha viagem que vendia, tinha viagem que não vendia, era problema para gasolina, ficava devendo gasolina nos postos para pagar na outra viagem. E assim foi, assim começou. E quando eu era solteira também, o meu pai costurava, ele tinha uma fabriquetazinha também, ele costurava. E eu já começava a fazer alguma coisinha também. Aí nessa época que o Gino vendia botão, e eu comecei a fazer umas pecinhas, jeans, a gente comprava retalhos de jeans. E eu comecei a fazer umas sainhas, uns shorts, e ele foi começando a levar para vender. E vendia tudo que eu fazia, ele vendia. E eu fui me empolgando, né? Fazia mais e depois já coloquei uma costureira. Depois com essa máquina do meu pai, eu já comprei outra, mais umas 2 máquinas, uma Verloc, mais uma reta. Já coloquei mais uma costureira para me ajudar. E ele continuou vendendo e foi dando certo. A gente depois montou uma fabriquetinha do lado da minha casa, que era uma garagem, a gente começou a costurar ali. Depois foi indo, né? A gente... Eu vinha de viagem, quando nós começamos, eu passava em Brusque e comprava os sacos de retalho. Eles vendiam na época aquele saco de retalho, baratinho, e não sabia nada do que tinha dentro. Tinha viagem que tinha bastante coisa que dava para aproveitar, mas tinha saco daquele que só tira, que não dava para aproveitar quase nada. Mas a gente aproveitava, fazia que dava daquele retalho. Eu comecei a trabalhar em junho de 79. E eu comecei cuidando da Daniela, na época que a Daniela nasceu. Depois, aí comecei a costurar e na época a gente fazia a peça inteira, né? E daí, na época a gente fazia a peça inteira e começamos assim bem... Não tinha todos esses equipamentos que tem hoje, essas máquinas, né, modernas. Era reta, overlock, e acho que nem tinha interlock na época. E
era mais difícil. As roupas, né, eram cortadas manualmente, né? A Nadinha que cortava a roupa e a gente ajudava. Na época assim, era bem difícil, era tudo manual. A Zenaide foi a cabeça da fábrica, né? Ela que fazia tudo, ela que organizava, ela que mandava na fábrica. Ela cortava roupas, muitas vezes também ela tinha que sair para viajar com o Gino, para vender, né? Vender as roupas. Eu lembro quando a gente tinha a fábrica, nossa fábrica lá na Madre. Eu lembro que eu ajudava a pregar botão naquela época, tinha uma maquininha. Adorava ficar lá pregando botão. Eu lembro que a mãe dava um troquinho, 10 pila, naquela época era em cruzeiro, né? E quando ela dava aquele dinheiro, que a gente trabalhava ali, eu acho que ficava um mês na minha carteira, eu não gastava o dinheiro. Como a gente tinha uma infância muito humilde, assim, muito difícil, mas os nossos pais nunca deixaram a gente, assim, passar dificuldade, assim. Tudo que a gente queria, eles sempre davam um jeitinho de fazer. A mãe costurava nossas roupas, sempre a gente andava sempre bonitinha, com umas roupinhas da moda, porque ela costurava. E eu lembro que no Natal, ela perguntou o que a gente queria. Daí eu queria uma boneca, a Bruna queria uma boneca, a Giana bebê, né, na época. E a gente queria uma piscina também. Ela falou, não, vocês escolhem ou um bebê ou uma piscina, não tem como escolher os dois. E naquela época, nem pensar, a gente acreditava em Papai Noel e era isso, não tinha outro jeito, não tinha outra situação, era o Papai Noel que vinha. Então esse Natal ficou sempre guardado na minha história, na minha memória, assim, essa história. Nós fomos dormir e eu lembro que quando a gente acordou no dia do Natal, a piscina de plástico montada na sala, com os bebês dentro, assim, sentadinho dentro da piscina. Nossa, que dali pra mim, assim, nunca vou esquecer esse Natal na minha vida, porque foi assim, nós ficamos muito, a hora que a gente olhou, assim, aquela piscina montada na sala com aqueles bebês, foi muito emocionante, assim, eu nunca vou esquecer. Embora as dificuldades eram muitas, mas eles nunca deixaram, assim, de proporcionar pra gente momentos como esses. Não eram sempre, mas no Natal eles sempre procuravam dar, assim, o que a gente sempre queria. E os nossos pais nunca mediam esforços para fazer as nossas vontades, assim. Eu lembro de uma história de quando a gente era criança, que era fã da Xuxa e tal. Daí a gente tinha ficado sabendo que ia ter um show da Xuxa num sábado em Florianópolis. Daí a gente começou a pedir muito, isso no sábado de manhã. O show era tarde e longe, né? Quase 200 quilômetros. E a gente começou a pedir para o pai, leva nós no show, leva nós no show. Daí o pai, depois de muita gente insistir, ele então eu vou levar nós no show, vocês no show. Daí a gente convidou as primaradas, tudo, e o pai tinha uma belina assim, bem velha, e fomos tudo, acho que foi umas 10 crianças ali dentro, que a família é bem grande e tal, feliz da vida porque ia no show da Xuxa. A hora que a gente chegou lá no estádio, não tinha mais ingresso, não existia. Então a gente chegou lá e teve que voltar embora à mesma hora. Então foi uma decepção, assim, né? Aí nós começamos a trabalhar e eu tinha o cunhado do Edson, deu essa ideia de botar, como aqui Tubarão é cidade azul, de botar esse nome, City Blue. Aí deu essa ideia para nós registramos, botamos e temos até hoje, graças a Deus. Em 82, que foi fundada a City Blue, foi o nascimento do nosso terceiro filho, que foi a Bruna, né? E a gente já começou a fabricar uma fábrica nova, uma fábrica maior, atrás da nossa, onde a gente morava. E ali a gente já tinha mais costureiras, tinha umas 8 costureiras, que era a Lete, a Marlene, a Tânia. Começou com umas 4, 5. Aí depois ali foi aumentando, né? Já para 12, acho que quando a gente veio para Tubarão em seguida, a gente já tinha umas 15 funcionárias. No começo, na verdade, eu comecei a costurar foi com a mãe da dona Zenaide. Até que o Gino apareceu um dia lá em casa e me chamou para trabalhar com eles. E na verdade eu nem gostava de costura. Mas depois que eu comecei,
Aí fui gostando, gostando e até hoje. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Depois de algum tempo, quando a gente trabalhava na Madre, no começo, depois começou a construção aqui no centro, né? E eu acho bem dizer, a única que vim junto. Já com a marca registrada, aí eu saía vender, eu era o único representante da City Blue. Tinha um confortável carro, Fiat 147, que também era o meu hotel. Vivia, quando estava na estrada, ainda dormia dentro do 147 para sobrar alguma coisa para comprar máquina, para comprar tecido, então tinha que sobrar. E se eu fosse ficar em hotel, não sobrava nada. Em 83 a fábrica pegou fogo. Eu estava viajando e a fábrica pegou fogo. Quando cheguei estava tudo queimado. Perdemos tudo outra vez. Era à noite, né? Eu acordei com aquele cheiro de fumaça. Aí a gente levantou e foi ver, que a fábrica era anexo à casa, né? Era do lado, a garagem. Então a gente levou um susto muito grande, veio bombeiro, veio os vizinhos, vieram tudo ajudar a apagar esse fogo, que a gente não sabe nem de onde veio esse fogo. Quando a City Blue começou, era na garagem lá da minha casa. E a garagem era em anexo na casa, assim, era colado na casa. E eu lembro muito claro, uma vez que nós estávamos dormindo de madrugada e a mãe veio acordar a gente, eu e o Tiago, acho que não tinham minhas irmãs, ou elas eram pequenas, não recordo agora, mas a casa estava toda de fumaça, tudo esfumaçada, que estava pegando fogo na fábrica. Eu lembro muito claro isso, nós levantando, acordando e já pegando fogo na casa. Os parentes vieram correndo, levando nós para um vizinho. E eu lembro assim que nós espiando na janela, o carro dos bombeiros vindo para apagar o fogo. E no outro dia a gente foi lá na fábrica, estava tudo queimado. As máquinas queimadas, as tesouras, aquele cheiro. Agora recordando isso, parece que eu estou sentindo o cheiro assim, das coisas queimadas, do fio queimado. Então, assim, o início, nós estávamos iniciando e já perdemos tudo, assim, foi tudo queimado. E logo em seguida, daí foi construída uma nova fábrica na parte de trás aí da casa, um galpão novo. E desde cedo a gente sempre trabalhou. A gente pregava botão e tirava fio e tínhamos acho que umas 4 ou 5 funcionárias e eu sempre trabalhando junto. Acho que eu tinha uns 8 anos nessa época, que eu recordo que elas tinham o horário do lanche à tarde, acho que eram umas 4 horas, e eu sempre levava meu lanchinho. Sempre levava um pãozinho, sempre embrulhadinho num guardanapo e chegava na hora do lanche, a minha casa era na frente da fábrica, mas eu não ia lá, eu sempre levava, a hora que elas paravam para fazer o lanche, eu parava junto também com elas e tirava meu lanchinho, comia com elas e depois voltava para o serviço. Eu gostava de sempre ter esse contato, ficava ali junto como se fosse funcionária normal, mas criança participando de todo o processo. A gente colocou mais funcionários, né? Ali era eu que cortava, eu que desenhava, eu ajudava a costurar, então a gente começou assim ali. O Tiago, nessa época, já trabalhava, vinha da escola, já ia à fábrica para pregar botão, cortar, limpar. Em 84, aí nasceu o nosso 4º filho, que era o último, né? A Giana. E a despesa era maior ainda, como a despesa era maior ainda, a gente teve que batalhar mais, né? E ali foi aumentando, o Gino saía para vender, foi aumentando a produção, eu fui colocando mais funcionários. A gente morava lá na Madre, né, que é sempre tudo muito humilde e que a gente brincava na rua, brincava no meio da fábrica sempre, as costureiras
costurando, a gente brincando nos rolos de tecido. Nossa diversão era lá na fábrica, pegar os retalhos. Quando eu terminava o expediente lá, eu pegava os retalhos e ela fazia as roupinhas de boneca. E a costureira chegava no outro dia, ficava muito braba comigo, que eu desregulava tudo as máquinas. E a nossa diversão era essa, brincar no meio de todo mundo e não tinha muita coisa para fazer. E é uma lembrança muito boa, que hoje em dia nossas crianças não têm muito isso, né? Desse clima, assim, a gente era humilde, mas... A gente já tinha, né, essa fábrica toda aqui, a gente vendíamos roupa na Feminvest e a gente vendia muito bem, o que a gente fabricava durante o dia, à noite vendia tudo e ele assim, ó, vou comprar o terreno da nossa fábrica para construir uma fábrica maior. E a gente nunca queria. Não, pai, não precisa, a mãe no almoço, né, a gente ficava comprando assim. Não, pai, para quê? Já tem a nossa fábrica aqui, a gente consegue fabricar e para que ampliar, não sei o quê. Não, mas vou comprar. Não vamos gastar, a gente não tem muito dinheiro. E eu admiro que ele era sempre assim, um cara tinha uma visão muito grande. Aí para conquistar a gente de comprar esse terreno, para construir essa fábrica, né, ele falou, não, então eu vou só comprar o terreno e a fábrica eu não construo. E comprou o terreno. E 6 meses depois de comprar esse terreno, ele mandou fazer o projeto da fábrica e construiu. Foi a nossa primeira ampliação e construiu. Isso me orgulha muito até hoje, porque se não fosse essa visão, né, lá na frente de empreendedor, ele não teria, a gente não teria essa visão, não teria construído. E a City Blue hoje, ela é o que é, foi por causa daquele investimento também. Porque se não tivesse tido aquele investimento na época, né, que na Feminvest estava indo muito bem, que a gente vendia muito bem, hoje talvez a gente não conseguiria estar no lugar onde a gente está. Porque se fosse para ficar na fábrica pequena que a gente tinha, né? De repente a gente não teria nem iniciado esse projeto de representação que a gente tem hoje. Com muita dificuldade construímos o prédio e aí descapitalizamos. Fiquemos muito trancou, eu fiz uma venda grande para Lages e o cara ele foi embora e não pagou. E aí fiquemos apertados, aí tive que vender na Madre onde eu morava, vender para pagar as contas que nós devíamos aqui da empresa aqui. Em 93, 94, nós estava ruim porque naquele tempo a inflação era muito alta e o que eu devia, cada vez não conseguia pagar e cada vez ia aumentando mais a dívida, estava a dívida muito grande e não tinha mais saída. Aí eu fui no banco, falei com o gerente, conversei com o gerente e o gerente confiou até um banco que nós não trabalhávamos. O gerente confiou e deu uma carta de crédito para nós importar uma carreta carregada. Aí compramos esse tecido com essa carta de crédito que o banco deu para pagar em 6 meses. Aí veio esse tecido e a gente teve sorte de começar a fabricar e vender bem. Com 4 meses a gente conseguiu pagar o banco. E foi ali que comecemos a levantar a City Blue. Foi vendendo bem, a gente foi colocando mais funcionários. Tinha modelo que ficava 2, 3 anos na mala. Trabalhava só com aquele modelo. E era os modelos que vendia toda a vida, não é igual hoje que tem que cada coleção tem que trocar tudo. Tecido, modelo.
E na época era bem mais fácil de trabalhar nessa. Aí fiquemos, o Edson, meu irmão, ele trazia, começou com um shopping de atacado, shoppingzinho de atacado, 12 lojas. Aí não tinha mais lugar para botar loja, ele tinha uma garagem velha lá, deu para nós botar loja na garagem. Nós ajeitemos a garagem para vender malha e moletom, que ele tinha no jeans. Então aí nós mudamos para malha e começamos a trabalhar e a vender malha e moletom. A gente trabalhava durante o dia, que fazia durante o dia, aqui facção, a gente botou facção também. O que fazia durante o dia, fazia o acabamento aqui até tarde da noite, ele ficava trabalhando, fazendo acabamento, levava para a loja, vendia tudo. O Tiago estudava, né, faculdade, aí ele largou também a faculdade, na época, largou a faculdade para trabalhar na loja. E foi depois dali, dali o Edson construiu outro shopping, que foi a Feinvest, aí já era um shopping maior, aí nós fomos com jeans também para lá. E lá era uma loucura também, a venda vendia muito, na época os ônibus de turismo, de compras, eles vinham do Rio Grande do Sul e era o primeiro shopping que eles chegavam, era o nosso. Então o pessoal chegava ali, era uma briga, tinha dia de dar 50, 60 ônibus de sábado à tarde. Aí ia todo mundo, a Giana era pequenininha, a Giana, a Bruna, a Daniela, o Thiago, nós e mais desempregados. Tinha dia que tinha que fechar a loja, entrava, enchia de gente, aí fechava a loja, atendia aqueles para depois abrir para entrar outros. E era até uma briga, tinha gente que chegava, que queria abraçar tudo que tinha. Aí chegava outro também que queria e dava até briga de cliente na loja. Foi uma loucura. Daí nós morávamos no interior e em 1991 nós viemos para onde é a City Blue hoje, só que era num prédio menor, tal, era numa outra sede, mas nós viemos morar para cá e nós começamos a trabalhar para vender num shopping de atacado. Então nós produzíamos de dia para vender à noite, então era uma loucura, assim, nós trabalhávamos de dia, eu trabalhava também de dia e íamos trabalhar à noite na loja. Então eu trabalhava de dia e vendia à noite, então era uma loucura, a gente dormia muito pouco. E eu tinha nessa época aí meus 11, 12 anos, então era realmente complicado. Eu estudava, trabalhava. Devido à mudança radical que a City Blue teve, nos anos 90, em Tubarão era mais atacado. E tinha bastante lojas, bastante concorrências dentro do próprio shopping, que era o Shopping Feinvest Love Story, e que dos anos 90 a 2000 foi primordial ele ter feito essa mudança para partir para um outro setor, onde eu acho que foi uma das únicas empresas que está se mantendo ainda hoje, que se mantém, porque as outras não tiveram sucesso e quase todas elas tiveram que fechar as portas. Até 2006 eu ainda trabalhava como modelista, como costureira até, para ajudar a fazer pilotagem e tudo, mas aí os filhos já começaram a participar e a gente começou a ensinar eles também um pouco, a gente dá umas dicas para eles, aí eles começaram a se interessar pela fábrica e a gente foi deixando para eles, a gente foi saindo mais fora e deixando para eles, a gente com muito orgulho viu que eles estavam assim, se dedicando no máximo deles, assim, se dedicando para a firma, assim. Então, eu sempre me criei já nesse meio, porque quando eu nasci já existia a City Blue, então a infância foi toda brincando dentro da fábrica, participando e trabalhando desde muito nova, assim, a gente sempre
né, tava junto e trabalhando, ajudando. Eu lembro que a primeira loja que foi feita, isso eu tinha acho que uns 5, 6 anos, a loja já foi arquitetada para nós que éramos nova, né? Foi feita uma mesa assim, embaixo dessa mesa tinha um colchãozinho que a gente dormia e acordava e ia atender e sempre assim. E quando eu tinha 12 anos, aí eu já tinha um cargo de responsabilidade, que eu trabalhava na loja, na Feinvest, e tinha horário a cumprir, que era das 9 da manhã até as 3 da tarde. Daí o pai que me levava todos os dias. Eu lembro assim que eu ficava muito brava, porque o pai, imagina, eu era adolescente, eu queria ficar dormindo, e ele ia me acordar aos berros já, né? Acorda, vai trabalhar, não sei o quê. E eu ficava muito brava já nesses dias, mas a grande lição foi essa, assim, né? Que tinha que trabalhar para a gente ter as nossas coisas, a gente tinha que trabalhar, não tinha moleza. Ele não dava dinheiro para a gente sair, a gente tinha que trabalhar para a gente conseguir ter as coisas que a gente queria, né? Então, foi uma lição que eu aprendi, que eu vou também passar para os meus filhos, né? Que nada é fácil, né? Que tem que batalhar bastante para conseguir o que a gente quer. Com a chegada do Summer, né, foi assim uma surpresa para nós, que a gente não conhecia ele, né? A gente botou fé nele, achava que a gente arriscou, digo, vamos arriscar, né? Porque a gente não conhece. E ele começou assim devagar e foi indo. E agora ele, para nós, se não fosse ele também, ele deu muita força para nós. Ele também deu certo, ele também gostou de trabalhar aqui, e sim, ele está até hoje aqui. Bom, em 2006 eu estava numa transição bem complicada da minha vida. Trabalhei numa confecção vários anos, a confecção fechou, eu acabei ficando sem rumo, fui trabalhar com um colega meu em Blumenau, voltei para cá, consegui retomar o rumo da minha vida trabalhando com um representante de gráfica para confecção, que era o que eu tinha de experiência. Entrou em contato comigo uma fábrica de Tubarão pedindo para comprar outdoor. E eu vim atender a City Blue. A fábrica era pequena, as instalações eram bem modestas, dava para ver que era uma empresa familiar pequena. E aí quando eu vim fazer a negociação aqui, o Thiago basicamente me sugou até eu ficar sem comissão. Tive que vender quase que de graça, mas a gente fechou o negócio e eu achei estranho que na hora que eu perguntei a forma de pagamento, ele não é à vista. Aí eu, poxa, uma empresa pequena, mas com potencial, porque ter dinheiro para pagar à vista, ninguém estava pagando naquela época, né? Conheci a Daniela, conheci a Giana, conheci a Bruna, Dona Zenaide e o seu Egino, naquela época eu ainda não tinha conhecido eles. Eu vim até Tubarão oferecer na época para o Thiago, para a Bruna, para a Giana, para a Daniela, para o Egino, Dona Zenaide, eu vim oferecer para eles uma assessoria. Isso foi uma sexta-feira. Passou sábado e eu estava bem confiante que eles iam me dar uma resposta positiva. Porque eu acho que eu vi a necessidade deles de ter uma ajuda profissional, alguém que desse um caminho, uma direção, porque eles tinham boa vontade, tinham estrutura boa de produto, o produto deles era um produto bem costurado, bem elaborado. Quando eu conheci o produto, eu vi que ele tinha qualidade. Então eu vi na City Blue um potencial muito grande. 5 dias depois a gente estava no carro, ele e o pai dele, a gente foi para Bahia contratar representante e eu não parei de falar daqui até lá. E na época eu fumava, eles não paravam, de sacanagem, eles não deixavam eu fumar. De sacanagem eles não paravam. Aí sabe o que eu fiz? Eu parava no posto, comprava água, um monte de garrafinha d'água, e dei água para eles. Gente, vamos beber água, hidratar é bom. Opa, quer fazer xixi? Aí ia lá, pintava o meu cigarrinho. O Summer veio e atendeu com toda aquela simpatia e deu para ver que ele era um cara mesmo de negócio e tal, tinha bastante habilidade com clientes, com o público. Daí também surgiu a ideia, o Summer se ofereceu para gerenciar essa área comercial
E foi onde a gente teve mais uma conversa e resolveu dar a oportunidade também para ele começar. E foi aí onde foi um grande salto, né, no nosso negócio, na nossa empresa, que as coisas começaram a melhorar bastante. E foi o começo de tudo para a gente estar hoje com tantos representantes e vendendo no Brasil inteiro. Em 2003 foi o casamento da Daniela, né? Casou com o Michel, que é também um ótimo genro para nós. Inclusive trabalha aqui com a gente. Em 2004 nasceu a nossa primeira neta, Alice. Foi muito bacana, muito sentimento, muita alegria. Primeira neta. Em 2008 a gente fechou as lojas de atacado e ficou só com representações. Em 2008 nasceu o nosso segundo neto, filho da Daniela, o Otávio. Em 2008 também foi o casamento do Tiago, né? Casou com a Gisele também, trabalha aqui com a gente, estilista. Em 2008 foi a nossa primeira convenção. Deu uma enchente muito grande aqui em Santa Catarina, caiu barreira, o pessoal fechou estrada, mas fizemos, foi meio difícil, mas fizemos a primeira convenção. Em 2009 nasce o terceiro neto, Manuel, né, que é filho do Tiago. Em 2010 casou a Bruna. Em 2011 nasceu a Nina, né, que é filha da Bruna. Em 2012 foi o casamento da Giana. E foi também o ampliamento da nova fábrica, da moderna fábrica. Em 2013 foi o nascimento do Luca, que é filho do Tiago. Em 2013 chega o Daniel, adotado pela Giana, que é mais um da família, mais um neto nosso. Foi melhor que a família que eu tinha antes. Eu achava que eu nunca ia sair da casa lá. Mas daí veio uma família e me acolheu e agora estou aqui com a família. Em 2014, o nascimento da Betina, né, que é filha da Daniela. Em 2015 nasceu o nosso 8º neto, Cícero. E nessa mesma época nasceu o João Luiz, que é filho da Bruna. A gente espera que eles continuem assim, que tudo que a gente ensinou para eles, que trabalhar com honestidade, com fidelidade, eu acho que isso aí é importante, isso aí é muito importante. Então a gente tem muito orgulho deles, que continue sempre assim. Que tudo que a gente fez, é para eles, é para os filhos, para o neto, que a gente só trabalha, só pensa neles, né? A gente trabalha pensando nos filhos, nos netos. Eu quero, meu filho, meus filhos, meus netos, eu quero que eles tenham o prazer de trabalhar aqui com o mesmo prazer que eu tenho. Tem um ditado que diz: ame o que você faz e você não precisará trabalhar nem um dia na sua vida. Eu não considero meu trabalho, porque eu trabalho toda hora, todo dia. E sabe de uma coisa? Eu amo tanto o que eu faço, eu amo tanto as pessoas que estão aqui dentro, que não é trabalho. Tu acaba te divertindo, né? Tu acaba conhecendo as pessoas. Quando eu entrei aqui, poxa, éramos todas crianças. Eu tenho a mesma idade do Tiago, praticamente. E a Daniela, bem mais nova que eu. A Bruna, não se fala de Giana e Bruna, bem mais nova que eu. Né? Então, eu vi eles casarem, todos eles casando. Vi os filhos deles nascendo, eu vi a família se ampliando e eu vi a fábrica crescendo. É claro que com a fábrica crescendo eles acabaram tendo uma situação financeira melhor. Mas sabe o que é engraçado? Que nunca mudou. Nunca mudou. Eles nunca mudaram. Os hábitos deles daquelas épocas são os mesmos. E essa é a essência de fazer isso aqui dar certo. Sabe por que eu trabalho aqui? Eu não trabalho aqui pela empresa, nem pelo dinheiro. Não trabalho aqui só por uma coisa, por eles. Eles
são a família que eu nunca tive. Quem me conhece, meus familiares, sabe que eu nunca tive família, nunca tive carinho, amor de família. E o pouco que eu tive, que eu encontrei aqui, eu quero manter durante muito tempo. E hoje eu digo para vocês que meu maior terror, meu maior medo, o que mais me desespera às vezes, é talvez um dia falhar com essa empresa, com eles, de deixar eles na mão, de errar numa contratação, de errar numa ideia, de errar em alguma coisa e decepcionar essa família. Então, o que eu vou dizer é que eu não fiz nada. Eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi levar o que cada um deles tinha de melhor. Eles nunca perceberam isso. Mas eu nunca... desde que eu entrei aqui, eu sempre tentei tirar de cada um deles o que eles tinham de melhor. Teve passagens que eu queria comprar uma máquina, o Thiago, não pode comprar, coisa e tal, não dá, então tá. Então eu criei uma situação para ele lá contar o rebite e ele comprou. Eu sabia que a Daniela estava afogada num setor que ela merecia mais, que ela tinha potencial para mais e ela conseguiu ir. A Bruna e a Gena da mesma forma, eu estou aqui, eu não fiz nada. Quem fizeram foram eles, foram essa família. A única coisa que eu fiz foi tentar extrair de dentro deles o que eles tinham de bom e eles não conheciam, que é o que eu tento fazer minha vida inteira com todo mundo que eu conheço. Eu não sei, meu trabalho sempre foi esse, tentar tirar de vocês o que vocês têm de melhor. O resto, quem faz é cada um de vocês. Eu não faço nada, as pessoas às vezes acham que eu não faço nada não. Quem faz é a pessoa. Eu só tento tirar isso dela. Gente, espero que um dia vocês amem o trabalho de vocês como eu amo o meu, tá? Amo tudo que isso aqui representa. Então, o que a gente leva muito é a garra, né? É ser guerreiro, é lutar pelos objetivos, que nada foi fácil, né? Foi tudo muito difícil, a trajetória é muito difícil, deram várias coisas erradas, vários percalços no caminho, mas o importante é que tem que ser guerreiro, que nunca tem que desistir. Se a gente tem um objetivo, né, tem que focar no objetivo e a gente sempre, desde pequenininha, a gente sempre foi estimulada assim a correr atrás do que a gente queria, né? Sempre trabalhamos desde muito cedo, ajudando, né? Quando a gente começou a ter loja, que trabalhava no atacado, que era de madrugada, a gente precisava, tinha movimento, ligava, tinha movimento na loja, a gente se arrumava com 8, 9 anos, 10 anos, botava roupa de madrugada correndo e saía para ir ajudar a atender. Tem loja que a gente tem que ter ambição, mas não uma ambição que tu vai prejudicar alguém para fazer isso. A gente pensa só em ajudar as pessoas. Isso daí é que deixa a gente todo dia, quando eu vou lá no interior, lá onde morava, jogar dominó, jogar baralho com aquelas pessoas. E por isso nunca nada mudou. Eu sempre gostei de jogar meu baralhinho, de pescar, eu nunca vou deixar de fazer isso. Então não mudou nada. A mesma pessoa que eu era há 10 anos atrás, há 20 anos, eu continuo sendo a mesma pessoa. Bem, eu e os meus irmãos, a gente sempre foi muito unido mesmo. Nós trabalhamos juntos no mesmo ambiente de trabalho e isso foi fundamental para o crescimento da empresa, na minha opinião. Sempre respeitamos muito o espaço um do outro, cada um na sua individualidade, cada um no seu setor e sempre respeitando o espaço um do outro. Eu acho que em si a família, quando a gente sente que todos trabalham em prol a um objetivo, isso realmente faz a diferença. A nossa família é muito unida, né? E é a base de tudo.
tudo que a gente é hoje, tudo que a gente tem hoje. A gente deve a meus pais, né? Meu pai e minha mãe, que sempre ensinaram muita gente, sempre ir para o caminho certo e batalhar sempre porque a gente quer. Os meus irmãos são fundamentais também na vida, na minha vida. E todos eles, cada um com suas qualidades e defeitos, a gente forma uma família que para mim é perfeita. E todos muito unidos, né? E eu espero passar isso para os meus filhos, os filhos dele, que todos eles sigam esse exemplo, né, de união e amor ao próximo. O que a gente sabe é do trabalho, da seriedade do trabalho deles, né? Eu acho que isso, a união entre a família, eu acho que isso é fundamental para se ter o sucesso. Não que seja só isso, mas eu acho que isso é fundamental para ter um bom começo. E eles têm uma vantagem que sempre lutaram, sempre trabalharam e não mediram esforços para estar sempre se modernizando. Eu acho que isso é o fator principal, foi a modernização. Foram muito felizes e não é fácil você estar num sistema e mudar para um sistema diferente, e eu acho que isso aí foi o primordial para o sucesso da empresa. Sempre me ajudaram no que eu precisei. A dona Zenaide não tinha horário quando eu precisava. E sinto muito orgulho. As filhas, sempre me dei bem com todas, nunca tive problema com ninguém de confusão. Toda a vida me apoiaram, me ajudaram no que eu precisei. Eu acho que filhos, né, tudo que a gente tem é tudo para a gente, então a gente tem muito orgulho deles tá aí fazendo tudo que estão fazendo aí pela gente, que a gente pode deixar para eles, pode viajar, a gente sai tranquila, eles dão conta do recado, então eu me orgulho muito dos meus 4 filhos. Eu tenho um maior orgulho dos meus filhos, porque eles foram criados, nunca penderam para o lado ruim. Eu quero parabenizar a todos, meu pai, minha mãe, por essa humildade que sempre tiveram, por esse respeito que sempre tiveram com todos. E meus irmãos também. Isso aí, agradecer essa união que nossa família tem. E por isso que eu acho que dá certo, que deu certo, por trabalharmos todos unidos e sermos assim, nessa simplicidade. Isso nos orgulha bastante ser assim. Eu quero dizer que a minha família é fundamental na minha vida, que eu amo todos de paixão, que eles são um porto seguro. Meu pai e minha mãe sempre foram peças-chaves na minha vida, sempre foram meu porto seguro, assim, para tudo que eu preciso hoje, eles são, para tudo que eu vou decidir, eles são pessoas que eu me reporto a eles, para tudo que eu vou decidir na minha vida, eu não faço nada sem perguntar para eles, a minha família é muito unida e eles são pontos fundamentais, amo eles. A história é história de responsabilidade, história de luta, que serve como exemplo para muitos e muitos que estão hoje iniciando. Eu gostaria de encerrar esse comentário desejando a eles, né, tudo de bom, que Deus sempre mantenha, assim, primeiramente saúde, muita saúde, e que eles sempre, em primeiro lugar, põem Deus, sempre Deus no coração deles e no trabalho, em tudo. Em primeiro lugar, Deus. O que eu
que eu quero colocar, a minha mensagem é dizer o seguinte, que eles mantenham sempre essa união e que os filhos e netos do seu Gino tenham sempre essa união, que eu acho que é fundamental para se manter o sucesso, para se seguir no comércio. Eu acho que tudo na vida tem que ter união. Tendo a união fica mais fácil de se trabalhar, de se chegar ao sucesso. Se não tiver união, com certeza vão ficar no meio do caminho. Então eu acho que eu peço aí para os filhos do Gino para dar sequência com trabalho e com honestidade, e tenho certeza que o sucesso virá ao longo dos anos. Eu só tenho que agradecer, né, de estar aqui até hoje, espero ainda continuar mais alguns anos e que a empresa ainda cresça cada vez mais, né? Se Deus quiser, há de crescer. E é isso, só agradecer. Eu acho assim que eles, para mim, a Dona Zenaide e o Gino, né, seu Gino, eles são tudo para mim. Eles foram meus pais, assim, né, meu segundo pai, quando sempre me ajudaram, sempre foram muito bons, assim, e eu amo todos, de verdade. Eles foram tudo para mim, assim, eles me deram tudo que eu precisei, assim, eles estavam sempre ali presentes, eles